CPI da telefonia define cronograma de oitivas em órgãos ligados ao setor a partir do dia 22. 60 defensores públicos tomam posse e devem atender o interior do estado. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: professores reivindicam na Assembleia melhores condições de trabalho e salários. E ainda, projeto de lei que possibilita a promoção na carreira de 24 mil servidores da educação será encaminhado à ALEAN pelo Executivo. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 16 de outubro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia no Amazonas entra em uma nova fase. Após percorrer diversos municípios do estado para verificar o serviço oferecido e ouvir os relatos da população interiorana, a CPI, presidida pelo deputado Marcos Rota, do PMDB, iniciará uma rodada de reuniões a partir do próximo dia 22. O objetivo agora é escutar órgãos do poder público sobre os serviços de telefonia móvel, internet e fixa. Após visitar 22 municípios do interior do Amazonas, a CPI da telefonia vai agora ouvir representantes do poder público do estado e sociedade civil organizada, na sede da Assembleia Legislativa. Em reunião, ficou definido que PROCON, Delegacia do Consumidor e Ministério Público deverão participar da primeira reunião a ser realizada no próximo dia 22. Segundo o presidente da CPI, deputado Marcos Rota, o objetivo é aferir o grau de insatisfação com a telefonia e os problemas decorrentes da situação. Todos os relatos obtidos irão subsidiar o relatório final da comissão parlamentar. Tudo que nós estamos vivenciando servirá de base para que os relatores possam confeccionar os seus relatórios, né? Nós temos uma inovação no estado do Amazonas, que é exatamente a confecção de 3 relatos. O primeiro relatório, especificamente, vai cuidar da questão da internet, outro relatório da questão da telefonia móvel e outro relatório da telefonia fixa. Nós temos muitos problemas, principalmente nas comunidades do interior do estado. Então, seria muito desgastante nós termos no Amazonas o mesmo que tem em outros estados brasileiros, que é a figura do presidente, dos membros e de um único relator. Por isso que nós fatiamos essas relatorias. Mas tudo que nós estamos vivenciando, tudo que nós estamos ouvindo, todos os relatos por onde a CPI tem passado, irão ajudar na formatação desses relatórios. Depois, ao final, nós teremos um único relatório, que será o relatório final da CPI do estado do Amazonas. No dia 23 de outubro, haverá um encontro nacional das CPIs em Brasília. Ao todo, 18 foram instaladas em todo o país. A meta é debater sobre um novo marco regulatório para a telefonia e sugerir que a internet seja inserida como serviço público. Os deputados Vanderlei Dallas e Adjuto Afonso deverão representar o Amazonas nos debates. E o governador do estado, Omar Aziz, empossou na manhã de ontem, terça-feira, 60 novos defensores públicos. O tema foi destaque na Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, ressaltou o benefício que a população do interior vai receber com a atuação dos novos profissionais. Como primeiro orador do pequeno expediente da sessão plenária desta terça-feira, dia 15 de outubro, o presidente da Assembleia Legislativa trouxe à discussão na Casa os investimentos do governador Omar Aziz nos últimos meses. O parlamentar lembrou os investimentos feitos na segurança pública e ainda ressaltou a importância dos quase 100 delegados da Polícia Civil que foram recém-convocados. O presidente falou também dos desafios da Defensoria Pública do Estado. Josué Neto afirmou que os novos defensores públicos irão beneficiar diretamente a população do interior do Amazonas. Infelizmente, que sofrem com essa necessidade e tantas outras, quantas e quantas vezes nós estivemos no Ministério Público para conversar com o doutor Francisco Cruz da falta do do promotor de justiça nos municípios. Então, a partir de agora, se Deus quiser, com a distribuição desses novos defensores, nós teremos novos defensores
pela primeira vez em alguns municípios do Amazonas, a presença de um defensor. Defensores, promotores de justiça, são agentes que são fundamentais para o andamento e o desenvolvimento da sociedade, principalmente da sociedade nos municípios do Amazonas. O líder do PSB no Parlamento Legislativo, o deputado Marcelo Ramos, também discursou sobre o assunto e reconheceu os investimentos feitos pelo governo do estado. Marcelo Ramos também parabenizou Omar Aziz, que assumiu compromisso pela autonomia orçamentária da Defensoria Pública. Essa é uma medida essencial e um ato de grandeza do governador do estado do Amazonas. O governador ontem firmou o compromisso de garantir a autonomia financeira orçamentária para a Defensoria, mudando a forma de repasse para a Defensoria. Hoje a Defensoria recebe recursos como se fosse uma secretaria do governo do estado. Recebe aproximadamente 0,31% do orçamento, algo em torno de 39 milhões de reais. É um valor muito abaixo do que a Defensoria precisa. Portanto, a atitude do governador não só abre a possibilidade de ampliação dos recursos hoje recebidos pela Defensoria, como garante a autonomia necessária para o exercício livre das funções do defensor, inclusive em ações contra o Estado. Portanto, confirmado esse compromisso do governador, a Defensoria passará a receber orçamento como recebe a Assembleia, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Com a posse, os novos defensores públicos entrarão em exercício ainda na capital para submeter-se a estágios de adaptação e curso de preparação à carreira. Depois do estágio, os profissionais seguem para as comarcas do interior, já determinadas pela Defensoria Geral, onde iniciam a carreira como previa a lei orgânica do órgão. O presidente da Comissão de Finanças Públicas da Assembleia, deputado Adjuto Afonso, participou na manhã de ontem do lançamento da 8ª edição do Prêmio Prefeito Empreendedor na sede do Sebrae Amazonas, no centro de Manaus. O deputado esteve representando a Assembleia Legislativa e a Frente Parlamentar Estadual de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Amazonas. O prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor chega à 8ª edição no Amazonas, com a ideia de premiar gestores que, por meio do incentivo aos pequenos negócios locais, desenvolvam economicamente e socialmente os municípios. O deputado Adjuto Afonso elogiou a iniciativa do Sebrae e falou da importância do prêmio. Esse prêmio é importante porque espelha até os outros prefeitos, pessoas que realmente trabalham, que valorizam o ser humano, que fazem no seu município um verdadeiro empreendimento. Eu acho que hoje ninguém consegue mais administrar quem não seja um empreendedor. Faz com que gere-se mais emprego e que o município cresça, porque a economia cresce e a população cresce de uma forma geral. O apoio ao micro e pequeno empreendedor para fortalecer a economia local com propostas inovadoras é, segundo o superintendente do Sebrae no Amazonas, Nelson Rocha, o objetivo do prêmio. A importância dessa parceria é a premiação do prefeito empreendedor, é reconhecer ideias inovadoras, ideias que você mostre claramente que você faz a inclusão da pequena empresa no município, ideias empreendedoras. O que eu chamaria hoje? Você regulamentar a lei geral, você fazer valer o capítulo de compras, você priorizar as empresas locais nas compras públicas. Nós não podemos falar de desenvolvimento se não fizermos a inclusão das pequenas empresas. É um movimento que nós fazemos junto aos municípios, fazemos aos prefeitos, que regulamentem a lei geral, que estabeleçam prioridade para a pequena empresa em sua localidade. Com certeza você vai fortalecer o município e geração de emprego e renda. O prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, conquistou 2 vezes o prêmio com projetos voltados a compras governamentais e transporte escolar. Ele comentou sobre a parceria com o Sebrae para a implementação da Lei Geral dos Micro e Pequenos Empreendedores. A parceria com o Sebrae é muito importante. O município de Humaitá foi o primeiro município no Amazonas a implementar a Lei Geral do município, porque esta é a lei que faz o diferencial entre o pequeno e o grande. Em 2010, o município de Humaitá implementou a Lei Geral. Hoje, o município de Humaitá é um município que está andando muito bem, porque as pessoas que estavam fora, estavam na informalidade, passaram a estar prestando serviço, a estar contribuindo com os encargos para o município de Humaitá. Para o secretário-geral da Confederação Nacional de Municípios, Jair Souto, o apoio aos pequenos empreendedores é a maneira mais viável de impulsionar a economia.
não tenham outra saída no município, senão nós focarmos a atividade fim, que é exatamente gerar trabalho e renda para o interior e, sem dúvida nenhuma, para toda a população. Até porque empregar na prefeitura é um desgaste geral e a prefeitura não tem capacidade orçamentária para cobrir, né, essa demanda de desenvolvimento econômico. E trazer o município na possibilidade de oferecer as compras públicas, trazer o município para oferecer o desenvolvimento é fundamental para que a sociedade possa melhorar a qualidade de vida, focado na educação e na saúde pública. Para que um Estado possa se desenvolver economicamente, órgãos como o Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral, a Assembleia Legislativa, entre outros, devem estar envolvidos no mesmo propósito. A implementação da Lei Geral do Pequeno e Microempreendedor em todo o Estado é essencial para que esse setor se torne efetivamente uma alternativa econômica. No Brasil, 1/3 das prefeituras já concorreram ao prêmio do Sebrae, com mais de 5.000 projetos apresentados. O Amazonas ganhou 3 vezes o prêmio no cenário nacional. A escolha de 6 municípios do Amazonas para participar do projeto Cidades Digitais dividiu a opinião de parlamentares na Assembleia Legislativa. A proposta prevê a implantação de internet banda larga no interior do estado. O projeto Cidades Digitais é uma ação do governo federal que tem como objetivo levar internet banda larga a cidades distantes dos grandes centros urbanos. O Ministério das Comunicações divulgou recentemente a lista dos 262 municípios que serão contemplados com o programa, e 6 deles estão localizados no estado do Amazonas. Altazes, Benjamin Constant, Maraã, Codajás, Iranduba e Careiro receberão pontos de internet banda larga, ligando a prefeitura a outros órgãos públicos. Também serão instalados pontos de acesso sem fio em locais públicos, para o acesso da população. O deputado José Ricardo é favorável à medida e reforça a importância da inclusão digital dessas localidades. Nós precisamos realmente levar a internet para todos os municípios do estado do Amazonas. É um começo, são poucos municípios, né, é uma ação do governo federal. Precisamos de mais investimento nessa área tecnológica que envolve a internet, que envolve acesso através dos meios de comunicação. É uma questão de inclusão social através da inclusão digital. Eu vejo assim, não precisamos brigar por mais, né? São 6, mas nós precisamos muito mais. Apesar de reconhecer que o Cidades Digitais é um bom projeto, o presidente da CPI da Telefonia da Assembleia Legislativa, deputado Marcos Rota, questiona o efetivo funcionamento da internet de banda larga no interior do estado. Para a Rota, a atual infraestrutura de internet no Amazonas possui diversos problemas. Essa questão da digitalização do interior do Amazonas, ainda nós estamos um tanto quanto distantes, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito esteve visitando muitos municípios, dentre os quais alguns agraciados com esse programa do governo federal, que é um bom programa. Porém, as particularidades dos municípios do interior do estado fizeram com que o programa não avançasse na grande maioria ou na sua totalidade dos municípios. Nós torcemos para que essa questão tecnológica possa ser superada, esta barreira tecnológica possa ser vencida, porque existe uma grande necessidade também da questão da internet no interior, sobretudo na questão da formação dos nossos alunos da Universidade Federal do Estado do Amazonas e também da Universidade Estadual do Amazonas. O projeto Cidades Digitais faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal e recebeu investimentos de R$200 milhões. O Ministério das Comunicações espera que 6,2 milhões de pessoas sejam atendidas pelo programa em todo o país. E veja a seguir, deputado Orlando Cidade destaca em plenário a deficiência do Amazonas em produzir madeira certificada. Não saia daí, voltamos já.
A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos. Os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Aquele que um dia já foi chamado de mestre, hoje luta por melhorias no ensino e salários compatíveis na função de educar. O Dia do Professor motivou discursos na Assembleia Legislativa. O ponto de convergência entre os deputados foi a necessidade de se valorizar o profissional e de garantir as condições básicas de trabalho. As discussões sobre o tema foram ampliadas durante sessão especial proposta pelo deputado José Ricardo. No Brasil, o Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro. Nesta data, no ano de 1827, dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila, Dom Pedro I, o imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no país. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos deveriam ter suas escolas de primeiras letras. Esse decreto falava de descentralização do ensino, o salário dos professores, as matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados. Há quase 2 séculos da publicação do decreto, a classe de educadores no país continua a reivindicação por melhores condições de ensino, além de melhorias salariais. A data foi marcada este ano por uma série de protestos em diferentes regiões do Brasil. Na Assembleia Legislativa do Estado, os deputados destacaram a importância da profissão, além de reafirmarem a necessidade da aplicação de mais recursos na educação. Nós precisamos avançar muito nessas questões dos professores. O professor precisa ganhar melhor, o professor precisa ter mais condições de trabalho. O professor, meu filho até que é criança, sempre fala que não consegue entender como é que o professor forma o médico e o médico ganha 10 vezes mais do que um professor. É um raciocínio simples, mas é real. E o nosso Estado, o nosso país precisa repensar e valorizar os professores. Nós temos que dar melhores condições de trabalho para os professores. Isso passa pelo salário, passa pela capacitação, por benefícios básicos que eles não recebem, principalmente professores do Estado. Portanto, a pauta é longa, de lutas, de reivindicações, de direitos que não são respeitados. Os parlamentares também aproveitaram a oportunidade para destacar os atuais investimentos do Estado que favorecem a categoria. O Poder Executivo discute a implantação de um novo plano de cargos, carreiras e salários para os profissionais da educação. E ressaltando que a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação tem uma luta hoje para que os valores em que os estados e municípios gastam de pagamento de pessoal para com os trabalhadores da educação estejam fora do limite da lei de responsabilidade fiscal. Esse, hoje,
é o único óbice que está na mesa de negociação entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Fazenda para com a Comissão de Educação dessa Casa e o Sindicato dos Trabalhadores, para que a gente possa encaminhar a nova proposta do Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração dos Trabalhadores da Educação. Projetos que envolvem a melhoria nas condições salariais dos professores também tramitam na Assembleia. Uma proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado José Ricardo vincula a aplicação de 60% dos recursos provenientes dos royalties do petróleo para a melhoria salarial dos professores. Apesar dos atuais entraves que a educação no Amazonas perpassa, uma sessão especial foi realizada na casa para lembrar o trabalho desenvolvido pelos educadores. Durante a sessão, o movimento de luta dos professores de Manaus, coordenado por Gerson Nascimento, reivindicou a aplicação da lei federal que estabelece a hora de trabalho complementar ao professor. A lei, que já foi aprovada no Congresso, ainda não está sendo cumprida no Amazonas. Nós lutamos muito para a implantação da lei federal que garante 33% do tempo de trabalho pedagógico e que, infelizmente, as nossas redes estaduais e municipais ainda não levam a sério na sua integralidade. A Prefeitura paga no máximo 20% do HTP, que nós chamamos, da hora de trabalho, e o Estado também não mostrou boa vontade em termos de avançar e no cumprimento dessa lei federal que estabelece o cumprimento do HTP como algo que ajuda a melhorar as condições de aprendizagem do aluno, enquanto o professor teria mais tempo para preparar suas aulas, fazer as avaliações. Infelizmente é negado isso, principalmente para as séries iniciais. A sessão de autoria do líder do PT na Casa, deputado José Ricardo, também lembrou dos avanços que a categoria já conquistou. A Assembleia Legislativa firmou compromisso ontem com mais 2 câmaras municipais do interior para a revisão do regimento interno do Poder Legislativo e a lei orgânica da cidade. Agora são mais de 40 termos assinados com as casas legislativas do interior do estado. O presidente da Câmara de Novo Aripuanã, distante 227 quilômetros de Manaus, em linha reta, foi o primeiro a assinar o termo de adesão aos serviços oferecidos pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. Agora, o município terá o regimento interno da Câmara e a lei orgânica da cidade revisados pela Assembleia Legislativa. Em Novo Aripuanã não tinha, nós temos uma lei orgânica já defasada há muito tempo e com o apoio do SECOT, né, não conhecia e vim aqui justamente para isso. Mas estou conhecendo agora e vamos fazer juntamente com o SECOT, como já foi falado, mais um município a aderir, regimento interno e nova lei orgânica, e o município só tem a ganhar com isso. Segundo o coordenador do Centro de Cooperação, o trabalho de revisão a ser feito pela Assembleia Legislativa deve durar 30 dias. Nova Aripuanã foi visitada na gestão passada, então como só se elegeu 3 vereadores dessa gestão atual, o CRO é um deles, é necessário nosso retorno ao município para fazer a visita técnica, expor os vereadores de novo qual o objetivo do SECOT, mas, paralelo a isso, nós vamos estar em andamento já a lei orgânica e o regimento interno. Acredito que em 30 ou 40 dias nós vamos ao município para entregar ao CRO, nosso presidente lá, essa lei orgânica e regimento já pronto. Deputado pelo PTN, Abdallah Frache, representou o presidente da Assembleia Legislativa na assinatura do termo. O parlamentar destacou os avanços que Novo Aripuanã pode ter com os documentos revisados. Novo Aripuanã agora oficialmente está integrado ao sistema SECOT e isso é um trabalho grande que a Assembleia tem feito e o deputado Josué Neto não deixou de continuar esse trabalho, muito pelo contrário, está dando todo o apoio ao SECOT para que ele termine essa missão o mais rápido possível. Eu tenho certeza absoluta que com essa nova lei orgânica do município e o novo regimento interno da Câmara Municipal de Novo Aripuanã, as perspectivas para aquele município são grandiosas. E eu tenho certeza absoluta que o presidente Emerson, que está aqui do meu lado, vai saber usar toda a estrutura do SECOT, seja ela jurídica, seja ela a contábil ou administrativa, para fazer com que os trabalhos legislativos daquele município andem e prosperem cada vez mais. A presidente da Câmara de Canutama, Marlete Brandão, também assinou o termo de adesão e o município vai receber os mesmos benefícios. Desde a primeira lei orgânica, ela já foi construída em cima de outras. Então, tem anos que não tem uma revisão. Então, está totalmente ultrapassada. Leis atualizadas e a nossa lei orgânica
sem nenhum avanço, né, sem nenhuma atualização. Então, essa parceria com a Assembleia Legislativa, através do SECOT, vai ajudar muito o município de Canutama. Estamos honrados em poder participar desse processo. O deputado pelo PP, Adjuto Afonso, que também assinou o documento, destacou as ações da Assembleia Legislativa no interior do Estado. Aqui a gente tem mais condições, aqui a gente tem mais estrutura, não é, de dar esse apoio. Na hora, e afinal de contas, a Assembleia é do Estado, é de todo o Estado, né? A Assembleia não é só de Manaus. Então, na hora que a gente faz uma itinerante, na hora que a gente se desloca para os municípios, a gente está cobrindo essas lacunas que existem nos municípios. E esse serviço do SECOT é um serviço, como eu disse, que a Assembleia presta, né, os deputados prestam, todos os deputados apoiam este serviço, porque entendemos da importância desse serviço para os municípios, para os vereadores, que muitas vezes precisam até reivindicar ou pedir da Assembleia algum tipo de informação. E hoje não, hoje nós estamos indo às câmaras dando essas informações de que eles necessitam. Portanto, parabéns à Assembleia, parabéns ao SECOT, por esse grande trabalho que presta às prefeituras. Ao todo, já foram 43 termos de adesão assinados e 27 sugestões de alterações entregues. Orlando Cidade, deputado estadual pelo PTN, falou na tribuna da Assembleia Legislativa sobre o desenvolvimento do setor primário no Estado com a realização do 40º Expoagro e cobrou alterações na legislação ambiental para permitir o manejo da madeira, como já acontece em estados como o Pará. A realização da 40ª Feira de Exposição Agropecuária do Amazonas, Expoagro, foi destaque na tribuna legislativa. Esse ano, o evento acontecerá no município de Iranduba, a 27 quilômetros da capital, o que, de acordo com Orlando Cidade, irá fomentar a economia local. Com isso, quem ganha é o Amazonas, que para lá vai ter a participação de expor o seu rebanho, de expor a produção agrícola, a piscicultura, a pecuária, a agricultura, o extrativismo, o artesanato, tudo será exibido já nesse novo parque agropecuária lá em Iranduba. Mas o parlamentar também cobrou outras formas de desenvolvimento do setor primário, como a alteração da legislação ambiental para permitir o manejo da madeira da região, como já acontece em outros estados. Estivemos também visitando a IPA, Indústria de Pisos da Amazônia Limitada, uma empresa que tem capital nacional e também tem capital canadense. É uma grande empresa de beneficiamento de madeira. Eles exportam madeira 100% beneficiada, parte para o Brasil, grande parte para os Estados Unidos e para o Canadá. Então, conversamos lá com a diretoria, o qual nos narrou um fato que nos deixou muito constrangido de ver aquele anúncio daquela direção. Que hoje a sua capacidade instalada está funcionando apenas 30%. E desses 30%, 90% são de madeiras vindas de outros estados, ou seja, de Rondônia, do Acre, de Roraima, porque o Amazonas não dispõe de madeira manejada para ser beneficiada e gerando assim emprego e renda aqui no Amazonas, lá em Iranduba e fontes de riquezas também para o Brasil. A 40ª edição da Expoagro acontecerá entre os dias 5 a 15 de dezembro, no quilômetro 14 da rodovia Manoel Urbano, AM 070, e deverá movimentar mais de 60 milhões de reais, entre financiamentos, negociações, vendas e empregos. O município de Parintins, localizado a 369 quilômetros da capital, comemora 161 anos. A região, que já foi habitada por diversas etnias indígenas, entre eles os tupinambaranas, agora é conhecida como a capital da cultura e do folclore do Amazonas. E é famosa mundialmente por sediar o festival folclórico local com os tradicionais bois Garantido e Caprichoso. O município de Parintins, situado à margem direita do rio Amazonas, que já foi chamado de Nossa Senhora do Carmo de Tupinambarana e Vila Bela Imperatriz, ganhou o nome atual em homenagem aos povos indígenas parintintins que habitavam a região. Teve a sua criação confirmada como município em 15 de outubro de 1852. O aniversário da cidade foi destaque na tribuna legislativa.
O deputado estadual pelo PSL, Tony Medeiros, que é parintinense, ressaltou a importância da comemoração do aniversário do município e seu valor cultural para o estado. Não dá para falar da minha terra hoje, parabéns Parintins, minha terra amada, 161 anos, e não dá para falar da minha terra sem a empolgação necessária. Eu tenho muito orgulho de ter nascido naquela região do Baixo Amazonas, Parintins, Ilha Tupinambarana, Vila Nova da Rainha, Vila Bela da Imperatriz, hoje Parintins, que contribui com o nosso estado, sobrevive muito mais da indústria cultural hoje do que da agricultura e da pecuária, e é por isso que eu fiz essa homenagem pura, singela, do fundo do coração, parabenizando pelos 161 anos de Parintins. O parlamentar é autor do projeto de lei aprovado na Casa Legislativa que torna o município na capital da cultura e do folclore do Amazonas. Isso aí eu devo a todos os deputados dessa casa. Eu apresentei o projeto de lei, mas foi aprovado por unanimidade por esta casa. E realmente Parintins recebeu o título e tem hoje o título de capital da cultura e do folclore, graças à 17ª legislatura. E é por isso que hoje, no dia de hoje, fiz questão de reconhecer a minha cidade, 161 anos depois, como capital da cultura e do folclore do estado do Amazonas. O aniversário também foi lembrado pelo presidente da Casa Legislativa, deputado Josué Neto, que falou do desenvolvimento cultural daquela cidade com a realização do Festival Folclórico de Parintins e dos altos índices de educação. No município, o aniversário será comemorado com a realização do 7º Festival de Toada de Parintins, que acontece nos dias 14 e 15 de outubro, e visa estimular e valorizar a produção de música local. Serão 14 toadas concorrentes divididas em 5 categorias. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia ou canal 18 AMTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@aleam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Aleam no YouTube. Continue com a nossa programação. Boa semana para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.